1 Timóteo 2, 5. Nós estamos chegando ao último domingo da série de pregações sobre os 5 solas, a Reforma Protestante. 4 mensagens pregadas sobre os somentes da Reforma, somente as Escrituras, nós cremos, somente pela graça somos salvos, somente por fé no Senhor Jesus Cristo, somente a Deus dará glória. E no tema da mensagem de hoje, nós iremos falar sobre solos Cristos. Apenas e somente por meio de Cristo é que temos a nossa salvação. É Ele quem tranquiliza o nosso coração pecador. Somente Cristo Jesus. É nele que devemos buscar o nosso prazer último. Mas é bem verdade que nos dias de hoje, nós temos vivido dias de prazeres em lugares tão pequenos. Cabe na palma de nossas mãos. Nossos celulares têm sido o lugar onde nós depositamos os nossos prazeres. E a pergunta que fica é: o que enche os nossos corações e os nossos olhos de prazer? Ou o que acalma a sua consciência? É verdade que muitos de nós, no passar dos nossos dias, temos sido anestesiados, talvez, por vídeos da internet. Existem diversos tipos desses vídeos em que as pessoas estão fazendo coisas repetitivas e você fica ali parado por horas vendo aquilo. Pessoas que mexem talvez em uma tinta dentro de um balde e você ama ver aquelas cores se mexendo. Ou alguém que está cortando alguma coisa e você fica horas e horas buscando. Ou alguém que amassa algum tipo de massinha ou de qualquer outro objeto e você passa horas e horas ali buscando. Há também pessoas que gostam de ver coisas sendo limpadas. Existem perfis que mostram homens limpando piscinas, limpando a frente de casa. Para quem tem mais estômago, e isso é mais para as mulheres, horas e horas vendo gente arrancar cravo, espinhas, ou para quem tem mais estômago, unhas encravadas. Mas bem, há também o que a gente pode aprender dentro desses vídeos. Vídeos mais silenciosos. Vídeos de pessoas cozinhando. Não como da TV, quando nós tínhamos Dona Palmirinha falando para nós qual seria o próximo ingrediente a ser colocado na receita. Mas esses vídeos silenciosos que nos prendem a atenção, têm seus momentos onde o silêncio absoluto é interrompido por cortes de ingredientes ou de alimentos. Ou quem sabe você tenha prazeres em ver coisas manuais, um trabalho repetitivo, como o de um oleiro que senta e diante da sua roda, com barra em suas mãos, começa a modelar alguma escultura, um vaso. É nesse momento em que você está diante do seu celular, naquela tela, e olha aquele senhor ou aquela senhora com as mãos molhadas, moldando o vaso que faz, e você consegue ficar horas e horas fixados naquele vídeo. Aliás, nós temos um relato do nosso Deus Jeová falando com Jeremias, no capítulo 18, onde ele diz a Jeremias: levanta-te e desce até a casa do oleiro e vá lá. E ao chegar, Jeremias vê um oleiro sentado em uma de suas rodas, trabalhando uma de suas obras com o barro. Até que Jeremias, ao observar atentamente, vê um dos vasos quebrar nas mãos do oleiro. E Jeremias vai dizer que o oleiro calmamente pega aquele que era um barro, agora quebrado, e faz novamente um outro vaso, como bem lhe agrada. E não é assim, irmãos. Não é o oleiro que controla se o barro em suas mãos irá quebrar ou se manter. Nosso Deus é o grande oleiro. É por isso que nós podemos confiar nessa história ou nessa imagem por anos, por décadas. Nós podemos assistir a história da redenção, onde Deus modela seus vasos para ou derramar sua ira ou demonstrar sua glória e misericórdia.
E esta glória, ela é demonstrada de forma grandiosa em Cristo Jesus. Somente em Cristo, solos Cristos. Leiamos então 1 Timóteo 2, 5, diz o seguinte: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos orar. Pai eterno, diante da tua palavra, diante dessa verdade que só existe um Deus e um só mediador, Cristo Jesus, é que nós nos achegamos diante de ti, pedindo ao Senhor que nos abra os nossos ouvidos, nossos olhos, nossos corações para a palavra do Senhor. O Senhor fale cada um de nós, o Senhor me use como aquela manjedoura que não tinha glória alguma, mas que carregou a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta oração em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o versículo começa dizendo, portanto, há um só Deus. Mas o que mudaria para nós se existissem diversos deuses? Como que nós poderíamos servir diante de um panteão onde há diversos deuses? Imagine só se cada um desses deuses tivesse uma lei específica em que todos nós devêssemos servir a todos eles com todas essas leis. Ou quem sabe melhor se existisse um Deus para cada país. Para alguns da nossa terra, dos nossos patrícios, Deus é brasileiro. Alguns de nós têm certeza disso. Que não há grandes terremotos, não há tsunamis, não há tornados. Nós somos uma nação de grande esforço, cheio de raça. E segundo a nossa nacionalidade, nossos irmãos, Deus ajuda o brasileiro que cedo madruga. Imagine se Deus fosse um Deus de uma única nação. Mas Deus nos ajudaria de quê? Em quê? Aliás, Deus nos salvaria de quem? Ou do quê? Será que Deus salvaria apenas uma única nação? Ou será que Deus salvaria apenas aqueles que foram maltratados, os pobres, os oprimidos pela sociedade? Na verdade, não. Paulo, no capítulo em que nós estamos lendo, dentro da carta a Timóteo, ele vai explicar que Deus é um Deus de todos os homens. No verso 1 do que nós lemos, a partir do versículo 5, mas no verso 1 vai dizer, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há só um Deus. Para todo ser humano, irmãos, existe um único Deus, nosso Deus trino, Jeová, Pai, Filho e Espírito. Nós vamos ouvir em Deuteronômio o Senhor dizendo ao povo: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um único Deus. No capítulo que nós lemos em Isaías, capítulos anteriores, vai dizer que o Senhor, o Rei de Israel, o Senhor dos exércitos, ele vai dizer que eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há nenhum outro. Nós devemos sim orar, como Paulo vai dizer, aos ricos, aos pobres, às autoridades, aos escravos, aos judeus, aos gentios, aos brasileiros. Nós devemos sim orar ao único Deus que governa todas as nações, pois só há um Deus. E este Deus é um Deus totalmente outro, divino, diferente de tudo que foi criado. Aliás,
Deus é quem criou todas as coisas. Ele é o oleiro que dá vida aos barros formados. É Ele quem separa os montes. É Ele quem controla a rotação da nossa terra, para que no momento certo o médico com seu bisturi não perca o ponto que está sendo feito, o corte que está sendo feito. Deus, esse Deus divino, esse único Deus, é Ele quem faz no coração da criança bater pela primeira vez. É Ele quem diante do trono, como vai dizer Apocalipse, tem um mar de vidro, semelhante a de cristal, com silêncio majestoso. E ao mesmo tempo do seu trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e de lá do seu glorioso trono, o único Deus desce e olha para nós com ira, com uma ira revelada contra toda impiedade dos homens, que pegam essa verdade de Deus, que existe um único Deus, digno de glória e majestade, sufocam essa verdade, suprimem essa verdade. Deus é, na verdade, um oleiro bravo. Deus é um oleiro bravo. E por ser um oleiro bravo, por que é que ele não poderia fazer vasos apenas para desonra? Vasos para demonstrar a sua ira. Há um só Deus, irmãos. Deus de todos os homens, ricos e pobres. E este Deus é um Deus irado. Essa inimizade entre Deus e os homens necessita de algo a mais. Os homens pegaram essa verdade, é o que vai dizer Romanos 1, eles zombam dessa verdade de Deus ao apontarem para si como maiores do que Deus, superiores a Deus. E nessa loucura, os homens começam a ter uma disposição mental reprovável, que Paulo vai ensinar em Romanos, ao ponto de fazer algo tão reprovável que é desobedecer aos pais. Ser mentiroso, ser presunçoso, ser soberbo. Isso é mentalmente reprovável diante de Deus. Só há um relacionamento, então, entre Deus e os homens nesse contexto, que é a ira santa do nosso Deus e a condenação eterna a esses vasos de ira. E essa ira de Deus para com os homens, ela é tão tremenda, ela é tão grande, que Apocalipse vai narrar que os homens vão clamar para que os montes sejam colocados sobre eles. Se eu posso ilustrar, irmãos, o que seria isso, brevemente, seria como se nós pedíssemos a alguém que nos despisse, tirasse nossas roupas, pegasse um poço gigante, cheio de lama, e nos afundasse dentro desse poço. E a cada centímetro que nós descemos, a nossa boca começa a engolir daquele lamaçal. Lama com folhas, lama com insetos, lama com pedras. E não suficiente a isso, nós pediríamos às pessoas, nos empurrem mais. E nossas narinas estariam cheias de lama, tentando agora respirar, mas sufocado. Nossos olhos, com a pressão da lama, estariam mais sem enxergar coisa alguma. Nossos tímpanos nos fariam perder agora o sentido. Nós não íamos saber mais se estamos descendo, se estamos subindo ou indo para os lados. E o maior desejo das nossas vidas seria: me coloque mais fundo. Eu não quero estar diante desse Deus irado. Me empurre mais para baixo. Coloque mais montanhas sobre a minha vida. Diante da Santíssima Trindade, diante da ira deste Deus, nós desejamos viver sufocados com lama. Mas o texto, Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus, ele continua dizendo, e um só mediador entre Deus e os homens. Irmãos, nós precisamos de um mediador, de alguém que seja capaz de intermediar aquilo que Deus deseja realizar nos vasos de desonra. E alguém que possa fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer, que é honrar a Deus. Em via simples, a honra ou a desonra, ela é sempre medida de quem tem o grande prestígio ou que sofre o grande dono.
o dano. Deus, ele é santíssimo em sua santidade, ele é grandíssimo em sua misericórdia, ele é eternamente digno de louvor e de glória, e de honra e de majestade, e é contra esse Deus infinito, cheio dessas grandezas, que nós pecamos e desonramos. A punição é de tamanha grandeza, proporcional à santíssima santidade de Deus, à grandíssima misericórdia de Deus, à sua eterna glória, seu louvor, honra e ira. Nós precisamos de um intermediador que seja capaz de sanar as nossas necessidades de ambos os lados, para Deus e para com os homens. Nós precisamos de alguém que possa intervir em nosso relacionamento caído com Deus. Irmãos, há apenas um único mediador entre Deus e os homens, e este é Cristo Jesus, homem. No mesmo texto de Timóteo, no capítulo 1, no verso 15, vai dizer que fiel é esta palavra e digna de aceitação, que Cristo Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu, Paulo diz, é o principal. Nós somos o principal dos pecadores. Cristo veio ao mundo para nos salvar. Esse é o nosso mediador. Mas a pergunta que fica é por que Jesus consegue satisfazer ambos os lados? Por que não anjos, santos ou outras pessoas não poderiam pagar ou mediar a nossa necessidade com Deus? Antes de tudo, irmãos, porque homem algum é capaz de pagar pelo seu próprio pecado diante de Deus. Ezequiel vai dizer que a alma que pecar, esta morrerá. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Quem peca deve pagar pelos seus pecados, mas ainda assim não é suficiente. Era necessário que o nosso mediador fosse semelhante a nós, verdadeiramente homem, nascido de mulher. Isso é essencial para nós, irmãos, porque é dessa maneira que o mediador faria o papel ainda maior do que do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Os irmãos bem lembram, o sumo sacerdote fazia um papel de representar seus irmãos, nação sua, sangue seu, diante de Deus como intercessor do povo. Ele oferecia sacrifícios para perdão, para pedir perdão dos pecados. Hebreus vai nos ensinar que convinha que ele, Cristo, o mediador, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos seus irmãos para ser misericordioso e fiel. Sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados do seu povo. Hebreus 4 também vai dizer que nós temos sim um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Que em todas as coisas foi tentado, porém sem pecado. Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o que nós precisávamos. Totalmente homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. A fazer alusão ao sumo sacerdote de Levítico, que precisava, uma vez ao ano, no dia do pedido de perdão a Deus, entrar ao Santo dos Santos para fazer um sacrifício em favor da nação inteira. E nesse dia específico havia uma celebração com 2 animais, com 2 bodes. Um para que fosse imolado, morto, para que pudesse pagar os pecados do povo. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, colocava-se as mãos no outro bode, no bode da expiação, porque o primeiro já havia sido imolado, morto, e sobre ele, simbolicamente, transferia os pecados do povo. E Deus, ao ensinar o povo o que fazer, ensina que o povo deveria levar esse bode para fora dos arraiais, para fora de Israel, simbolizando que Deus perdoava os pecados do povo, mas também não se lembraria mais desses pecados. E, novamente, Hebreus vai nos dizer que Cristo é superior a esse sumo sacerdote, a esse todo simbolismo. O sangue de bodes e de touros não poderia pagar pecados. O sangue de Cristo, do nosso Cordeiro, ele é suficiente. A palavra do Senhor vai dizer que muito mais o sangue de Cristo, em Hebreus 9, 14, que pelo Espírito Santo eterno, a si mesmo se ofereceu sem
mácula. Ele purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus, o Deus vivo. E é por isso mesmo que ele é mediador da nova aliança. A nossa maior segurança, irmãos, é que o mediador intercedeu por nós e expiou de uma vez por todas os nossos pecados. Agora, irmãos, me permita construir uma cena aqui, onde eu vou juntar textos conhecidos como o de Romanos 9 e de Filipenses 2. Imagine que neste lugar a Santíssima Trindade, ela ao mesmo tempo que modela o vaso e o faz aguardando o tempo oportuno para derramar a sua ira, como diz em Romanos 9, o Filho se manifesta e diz: Eu irei e me tornarei o vaso de maior desonra. Eu irei e tomarei a desonra no lugar deles. E ele, vai dizer Filipenses, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens e reconhecido em figura humana. O eterno Verbo de Deus, verdadeiramente homem, não criado, filho do Deus, eternamente gerado, a maior preciosidade, da qual foi adorada entre anjos, o ente santo do Senhor, como vai dizer no Evangelho de Lucas, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz. E nessa morte, irmãos, há desespero, há vergonha, há humilhação, há aquilo que ninguém poderia suportar. Ele toma do cálice, ele é esmagado, ele é moído. Somente Cristo e nenhum outro, somente Cristo e nenhum santo, somente Cristo e nenhum ser celestial, somente Cristo e nenhuma outra divindade, somente Cristo e nenhuma igreja, somente Cristo e nenhum vicário terreno, somente Cristo e nenhuma divindade mariana. Não há ninguém, não há coisa alguma, não há nada nos céus, ou debaixo da terra, ou na igreja, ou em espíritos, ou em imagens de esculturas. Nada. Somente Cristo. Somente Ele morreu. Somente Ele é mediador. Somente Ele pode falar com o Pai, pelo Filho, por nós, como Filho. Somente Cristo Jesus, homem, e que morreu. Ainda mais em nossa cena inicial, em um momento de silêncio, quando Cristo morre em seu último expirar. Passa-se então nos céus a haver um certo desespero entre os seres celestiais, que não compreende o que acontece. Mas o grande oleiro brada, texto de Romanos 9 diz: se eu, querendo mostrar a minha ira e dar a conhecer o meu poder, suportei com muita longanimidade os vasos de iras preparados para a perdição, pois este que morreu me dá glória. Este que morreu me dá honra. Ele me satisfaz. E como vai dizer Romanos 5, ele foi entregue por causa vossa, por causa das suas transgressões. E ele ressuscitou por causa da vossa justificação. Cristo Jesus ressuscita por causa da nossa justificação, irmãos. É somente ele, unicamente por ele, por conta da sua morte, é que nós temos algo para chegar a Deus. É ele que interveio em nosso lugar. Enfim, a Trindade, continuando dentro dessa cena, ela vai dizer: e eu fiz para que vocês pudessem conhecer as riquezas da minha glória em vasos de misericórdia. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira a lhe dar um nome a qual todo homem, todo joelho, acima dos céus, debaixo da terra, irá confessar: este Jesus Cristo, que é Senhor, para a glória de Deus e Pai. Deus, o grande oleiro, ele pega seus vasos, que antes eram de desonra, de ira, nós, e começa a derramar a glória do Filho, aquele que morreu e ressuscitou por nossas transgressões, para nos justificar.
E nesse momento em que Cristo, que antes humilhado, desonrado, agora é exaltado com o nome acima de todo nome, ele é derramado sobre esses vasos de desonra, Deus então pode olhar para nós de maneira diferente. E meus irmãos, é importante que nós sejamos alertados sobre esta obra mediadora, pois ela é apenas entre Cristo e Deus. Não acredite que você possa acrescentar alguma coisa para que seja salvo ou para mudar algo de Deus a você. Suas frequências no culto, sua evangelização, sua leitura bíblica, seu orar cada vez mais, tudo é necessário na vida cristã, com certeza, mas não deposite nisso a sua esperança. Não deposite sua esperança na sua frequência, pois nós, eu e você, somos fracos. E esse é um convite a fracos como eu, para que possamos depositar a nossa esperança e confiança inteira na obra de Jesus Cristo. Ele tem um relacionamento perfeito com o Pai. Ele, Cristo Jesus, nos aponta ao Pai. E o Pai nos vê por meio dele. Se alegre apenas nisso, irmão. Pai, vê-nos por meio de Cristo. Veja seu Filho. Isso para mim é super importante, irmãos, porque em minha primeira aula para os adolescentes, eu pude passar para eles aquilo que eu aprendi quando criança. E meu pai um dia chegou para mim e disse: Filho, eu devia ter cerca de 9 anos. Você já ouviu a palavra justificação? Significa justificação. E toda criança, assim como os que estão aqui, vão dizer: bom, essa palavra eu nunca vi no dicionário. É lá que eu sei onde o significado das coisas. E meu pai disse para mim: Filho, na verdade, essa palavra tem um significado nas Escrituras, na Bíblia. E justificação é Deus olhar para você por meio de Cristo. Deus não olha para você diretamente. Se ele olhasse assim, ele só teria ira. Deus olha para você por meio de Cristo Jesus. Isso é tão importante, irmãos, porque se você perguntar aos nossos adolescentes, eles estão tendo diversas aulas, mas todos eles vão se lembrar que Cristo é quem nos justifica. Que justificação é Deus olhar para nós por meio de Cristo Jesus. Ensine seus filhos. Não tenha medo do tamanho que eles têm. Justificação é Cristo olhar para você. Aliás, é Deus olhar para você por meio de Cristo. Não é por conta do seu mérito, é para aquilo que você vai fazer ou deixar de fazer. Mas se você está aqui hoje nos visitando, ou se você nos assiste essa mensagem, e você tem pegado os cacos de barro da sua vida e tentado juntar eles, aqueles cacos em que nós podemos dizer que são palavras malditas a nós, e que nós juntamos porque nós queremos usar isso com algum tipo de combustível para mostrar para nós mesmos ou para outras pessoas que nós vamos fazer melhor. Se você é essa pessoa que junta seus cacos, o que eu quero dizer para você é: somente o oleiro pode fazer alguém perfeito diante dele mesmo. Somente o oleiro pode construir um vaso que vai receber glória por meio de Cristo Jesus. Os pedaços que você tem tentado juntar para te fazer um novo eu não vai te fazer uma nova pessoa. A sua maior necessidade é ter o seu coração quebrado pelo Senhor, pelo oleiro, pelo Senhor dos barros. É Ele quem irá te fazer uma nova criatura. É Ele quem te faz um novo filho. É Ele quem te molda para derramar ou para receber o derramar do Espírito Santo que vivifica o seu coração. Creia somente em Cristo Jesus. E Ele ressuscitou para te justificar. Eu quero, irmão, que você possa considerar isso enquanto nós chegamos ao final da mensagem, de que a mediação é somente de Cristo com Deus. Ela é importante para nós, mas ela é algo feito de Cristo a Deus. Mas primeiro, Jesus é
todo o alvo do amor do Pai. Por isso, seja alguém que deseja ser reconhecido por Deus por meio de Cristo. Deus não divide a sua quantidade de amor com outros filhos, porque ele só tem um único filho. Apenas Cristo é o Filho amado de Deus. Se nós buscássemos tentar ganhar mais amor de Deus, isso seria por meio de obras, irmãos. E nós já ouvimos durante todo este mês que a salvação, ela é por graça somente, ela é por fé somente, apenas para dar glória a Deus. E isso é revelado nas Escrituras. A salvação é por meio de Cristo. Deus dá toda a sua plenitude de amor ao Filho. E o Filho, Cristo Jesus, derrama sobre nós toda essa plenitude por meio dos seus méritos. Deus nos ama com o amor que Ele tem pelo seu Filho. Ele olha para você por meio de Cristo Jesus. Não é o seu mérito, não é o meu mérito, nós não devemos buscar mérito algum. Apenas descansar na obra redentora de Cristo. Em segundo lugar, se vocês faz algum tipo de pergunta como: será que eu orei o suficiente esse dia? Será que eu tenho lido bem a Bíblia? Será que este pecado é grande o bastante para me afastar de Deus? Será que Deus ainda pode me amar depois disso? Eu quero te recomendar que você coloque primeiro Cristo diante de qualquer andar seu, vacilante, assim como o meu. Em vez de se perguntar o quanto que eu sou justo ou quanto eu faço a Deus, pergunte o quanto Cristo é justo. E a resposta que você vai ter é um sorriso nos lábios, porque Ele é totalmente justo. Entre os nossos altos e baixos, Cristo é justo. Ontem e hoje, e vai continuar sendo justo diante do Pai. O que nós devemos ter o sentimento é de que Cristo é meu. Ele é meu mediador, meu intercessor, é quem fala ao Pai por mim, é quem morreu por mim. Irmãos, para então fecharmos, será bom ouvirmos um trecho de um do sermão de Charles Spurgeon, onde ele vai falar sobre a mediação de Cristo. Ele nos diz: lembre-se agora de ver Cristo. É nele que o Pai deu o seu povo em suas mãos. Até mesmo nos colocou no corpo de Cristo, como vai dizer as Escrituras, dizendo que por meio dele nós fomos enxertados em seu corpo, da sua carne, somos parte dos seus ossos. Ele nos vê em Cristo, tendo morrido com Cristo, sepultado com Cristo, ressurgido com Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que é agradável ao Pai. E nele nós somos agradáveis ao Pai. O Senhor nos identifica nele, nos justifica nele. E se você pode, então, perguntar se Deus um dia poderia deixar de nos amar, você deveria perguntar se Deus poderia um dia deixar de amar a Cristo Jesus. Ou dizer que a sua obra expiatória não foi suficiente. É com essa verdade que nós podemos nos assegurar de que Deus nos ama, porque Ele ama o seu Filho, mediador nosso, intercessor nosso. Somente Cristo em nossa vida, somente Cristo para nos achegarmos a Deus, somente em Cristo nós devemos confiar. Tenha certeza, você entrou na aliança, entrou na Santíssima Trindade, fazendo parte desta família por meio de Cristo e por nenhum mérito seu. Vamos orar. Senhor, nós somos em muitos momentos cheios de justiça própria e nós pedimos a Ti que quebre esse nosso coração. Que o Senhor possa derramar de Cristo sobre nós. Que nós possamos ser vasos onde o Senhor demonstra a Tua grandeza, Tua misericórdia, a glória que o Senhor deu em Cristo Jesus. Que nós possamos nos submeter apenas a Cristo. Entender que os méritos que temos não são nossos, mas de Cristo Jesus.
É o que nós clamamos ao Senhor, pedindo em seu nome. Amém.